palestra que a Maria vai estar fazendo sobre o tempo e nós. Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus possa amparar todos nós nesse assunto que vai tratar da filosofia espírita. Kardec, principalmente na obra A Gênese, traz a ideia numa mensagem que é do espírito Galileu Galilei, está presente lá no capítulo 6, que fala sobre a uranografia geral, sobre o aspecto do espaço e do tempo. E dali também tem questões que são trazidas no livro dos Espíritos que vai trazer reflexão sobre o tempo. E ali vamos ver como é que nós interagimos na evolução como seres espirituais, vai de encontro com a lei do progresso que a gente está estudando, como que lidamos com a questão do tempo ao longo dos tempos. E ali vamos trazer alguns conceitos que vão estar nos auxiliando nessa proposta. Esse pingo, essa gota d'água caindo não é aleatório. Nesse capítulo mesmo, 6º do livro da Gênese, Kardec faz uma comparação, o espírito Galileu Galilei faz uma comparação com o tempo. Aliás, ele descreve o tempo de uma maneira da qual às vezes a gente se esquece ou analisa ao contrário, de alguma maneira que não é perceptível para nós. Nós vamos estar vendo a análise dele sobre o tempo. Mas ele vai dizer que o tempo é a sucessão, seria a medida transitória da sucessão das coisas materiais ou das coisas das quais nós lidamos. E ele compara, então, esse tempo como sendo uma gota d'água que cai de uma nuvem em direção ao mar. E a medida desse percurso é o que nós chamaríamos de tempo. Né? Nós só notamos o tempo porque existe uma modificação, seja no nosso próprio corpo ou na realidade que nos permeia. Então, se existe uma modificação no tempo, do dia para a noite, eu consigo delinear que aquilo foi um dia. E assim sucessivamente. Interessante que hoje eu estava assistindo aquele encontro das religiões que existe no Lar Harmonia, e quem abriu o estudo são representantes das várias religiões presentes no Brasil. Quem abriu esse de 2015 foi um líder da religião judaica, do judaísmo. E ele começou fazendo uma contagem histórica e foi dizer como é que, desde as épocas remotas, os judeus eles eram bastante respeitosos das tradições, e as suas tradições aconteciam cada vez que iniciava-se um novo mês. Mas naquela época não tínhamos como saber como é que iniciávamos um novo mês, não existia o calendário. A nossa medida de tempo era bastante relativa, ainda mais do que hoje. E então ele explicou que existiam pessoas sábias, encarregadas, eram sentinelas, que ficavam no topo de um monumento, numa montanha, e de lá eles analisavam para ver as mudanças que ocorriam na Lua. E quando a Lua mudava de estação, eles então anunciavam que ali começaria um novo mês. E mais tarde, juntamente ali os judeus, os gregos e os próprios árabes foram desenvolvendo metodologias nas quais eles já conseguiam, através da matemática, prever quanto que a Lua se modificaria. E ali começamos então a contagem do tempo. Então é interessante para nós vermos a relatividade do tempo para nós, como nós contamos, e os espíritos trazem algumas informações dentro da filosofia espírita sobre isso também. Então está ali a descrição de Galileu Galilei, na Gênese, que o tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. Nós só conseguimos contar o tempo porque percebemos mudanças nas coisas transitórias. Aí nós voltamos lá no Livro dos Espíritos, capítulo 1, na primeira parte, quando Kardec nos ensina dos elementos gerais da natureza, que seria o quê? Deus cria espírito e matéria. Qual desses dois tem por condição e por qualidade ser transitório? A matéria. Então, pelas modificações na matéria, nós percebemos o tempo, né? Envelhecemos, percebemos que nós envelhecemos por mudanças que ocorrem no nosso corpo, que é material. Do dia para a noite, é uma mudança que ocorre na realidade que nos permeia, que também é material. Então, essas mudanças que ocorrem, elas, das coisas transitórias, nos permitem perceber o tempo. Mas existe algo mais que esse espírito nos traz, né? Grande estudioso da astronomia, ele nos diz que a eternidade não é sucessível de medida alguma. Porque a eternidade está para o tempo, assim como o infinito está para o espaço. Então, quando nós pensamos no espaço, ele não é limitado, conforme nós estudamos dentro da doutrina espírita. Na verdade, uma das características de Deus e da própria criação é de ser infinita. Então, uma das características do tempo é de ser eterno. Para nós aqui, ele é transitório. E por isso mesmo, por ter essa
transitoriedade, a gente conta em etapas. Então a gente conta os dias, a gente conta os meses, os anos e as mudanças que ocorrem na realidade, na nossa realidade física. Mas o que esse espírito está dizendo para nós é que o tempo é totalmente relativo para os espíritos que já estão numa evolução acima que a nossa. E vai se tornar relativo para nós também. Já é possível fazer isso no momento presente. Do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim, tudo é presente. Então, esse espírito veio e já analisa as coisas assim, né? Muitos dos filósofos que escreveram ou que auxiliaram na codificação do espiritismo também têm essa ideia, né? Que o tempo é totalmente relativo e o presente é o que nos conta. Por quê? Em essência, quando nós falamos de tempo, ele não é algo palpável para nós, né? Eu não consigo segurar o tempo, tocar o tempo. É um conceito que nós trazemos e que nós criamos, mas que na realidade, quando nós comparamos com a eternidade, ele é totalmente relativo, né? Einstein estava correto na teoria da relatividade, quando a gente analisa as coisas assim. Então nós descobrimos ou inventamos várias maneiras de medir o tempo, né? Cada vez mais sofisticadas, a gente vai vendo. E teremos cada vez mais, né? A possibilidade de estar analisando o tempo dessa maneira. E nessa mensagem, nessa obra Na Seara do Mestre, Vinícius vem nos dizer, ou perguntar, né? Serão novos os anos que passam, os séculos e os milênios que se sucedem na ampulheta do tempo? Porque a gente tem costume de dizer, né? Ou de se realizarmos ou pensarmos a respeito do tempo, quais são os comentários que a gente faz? Está passando cada vez mais rápido, né? Os anos passam muito rápidos. Mas não é a mesma duração de há 2.000 anos atrás? Então, o que é que muda? Existem modificações mais rápidas na matéria, né? A própria evolução, a tecnologia faz com que a realidade que nos permeia mude de uma maneira mais rápida. Não é o tempo, é porque nós estamos contando sucessivamente as mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. Dá a impressão que, meu Deus do céu, não vou dar conta, né? Já está chegando no Natal. Quando a gente pisca o olho, está chegando no Natal. É porque nós estamos em contato com uma realidade que muda cada vez mais. Porque conforme o espírito evolui pela lei do progresso, ele intelectualiza a matéria. Nós utilizamos a matéria através da nossa criatividade, dos atributos que nós trazemos, para intelectualizar a matéria e mudar o mundo ao nosso redor. É para isso que nós fomos também criados, né? Qual o propósito da encarnação? Está lá para nós nos capítulos que antecedem, que nós estamos estudando agora no livro dos Espíritos. Não somente para colaborarmos para a nossa própria evolução, mas para contribuirmos com a harmonia do universo. Nos dizem os Espíritos isso. E a resposta, então, de Vinícius é que a pergunta seria se esses anos são novos, o tempo é novo, os séculos e os milênios, e a resposta é que não são. O tempo qual nós concebemos não passa de uma ilusão, conforme nós já vimos, né? Não há tempos novos nem tempos velhos, o tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. Então é a nossa relação da qual nós trazemos com o tempo, né? Puxa vida, perdi o tempo. Não perdeu. O tempo se encontra permeado ao nosso redor eternamente. É o nosso relacionamento, por exemplo, com as nossas afazeres, com aquilo que nós programamos dentro dessa contagem ilusória que nós temos, que também nos auxilia muitas das vezes a nos disciplinar. Na questão 240 do Livro dos Espíritos tem uma questão lá relacionada ao tempo, né? Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos compreendem a duração, quer dizer, a duração do tempo como nós? Pergunta sempre inteligente. Quando a gente relativiza, a gente tem que relativizar o que Kardec está perguntando aqui. Como espíritos, ele fala dos espíritos nessa questão que já estão mais evoluídos, né, de uma maneira geral. E os espíritos respondem que não. E isso faz com que nós não compreendamos sempre quando se trata de fixar datas ou épocas, que a gente quer saber quando que vai acontecer. E é uma recomendação de Kardec no Livro dos Médiuns, né, para a gente tomar cuidado quando espíritos nos ditam fenômenos pelas datas, né, quando estão datando esses fenômenos, que seria impossível para nós sabermos, só saberíamos através das probabilidades que algo está por vir ou algo está por acontecer. E tem uma nota que Kardec nos traz: os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos, tão longos para nós, são aos seus olhos apenas instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, da mesma maneira, se pensarmos no Tim Peake, que está lá olhando a Terra, né? Lá com a NASA, analisando a todos nós. Ele não consegue ver os detalhes que às vezes nós vemos aqui. Então seria mais ou menos a mesma analogia que Kardec nos traz. Conforme mais o espírito evolui, menos os impactos dessas mudanças
que nós falamos, né? O tempo é a medida transitória de todas as relações que nós temos com o elemento material, menos isso se torna evidente para nós, né? Menos vamos sentir o impacto das sucessões dos tempos. Mas nós sentimos a mudança dos tempos geralmente assim, né? Dessa maneira, dor e prazer. Quando a gente está sentindo dor, quando algo está difícil, o tempo passa rápido ou passa lentamente? Lembramos que o tempo é o mesmo, né? Então, na realidade, o tempo passa da mesma maneira. Mas nós sentimos que é mais duradouro quando a experiência é de dor. E quando é de prazer? Então, parece que é num piscar de olhos, né? E queremos outra vez e outra vez. Então, na realidade, é assim que nós relativizamos tudo isso. Quem lida e trata bastante da dor e do prazer é Leon Denis, uma obra clássica do Espiritismo, que é o problema do ser, do destino e da dor. Ele vai estar dizendo para nós que todo ser humano, todo espírito imortal, na sua caminhada evolutiva, vai buscar ou vai interagir com dor e prazer. Intrinsecamente, nós trazemos esses valores porque essas experiências nos acrescentam, conforme nós falamos espiritualmente. Mas é como nós lidamos com esses fatores que vão estar nos auxiliando também a própria utilização do tempo. Vamos trazer o pensamento dele aí para nós nessa obra. A dor e o prazer são as duas formas extremas da sensação. Quando nós falamos extremas, uns ali de opostos. Né? Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Porque qual que é a tendência que nós temos? É minimizar a dor e maximizar o prazer. Se pudéssemos, nós evitaríamos a dor. Mas o que ele está dizendo ali para nós? Se eu evito a dor, se eu suprimo essa dor, eu também vou suprimir o quê? O prazer. Porque é uma capacidade de sensibilidade que nós trazemos. Então, se eu reprimo uma, eu reprimo a outra. Se eu suprimo uma, eu suprimo a outra. Então, a melhor forma para nós é a educação dessa sensibilidade em relação à dor, também em relação ao prazer. São, pois, inseparáveis, nos dizerem, princípios, e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Eu me lembro de uma passagem que ele traz nesse mesmo livro, quando ele trata da questão da dor, que ele vai dizer para nós que não busquemos a dor, mas se ela nos bater a porta, que façamos dela a nossa melhor amiga, aliada, aprendendo o que nós podemos retirar com ela, que a nossa tendência muitas das vezes é evitá-la, o que é correto pelo próprio instinto de sobrevivência. Mas quando ela nos bate a porta, Leon Denis nos convida sabiamente, né? Quem já leu a sua biografia vai saber a sua trajetória quando esteve conosco na Terra, que jamais foi fácil, na qual ele lidou com quadros de dores que para nós seriam às vezes quase que insuportáveis. E ali nós lembramos então também a palavra do Mestre em Mateus capítulo 6. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Ninguém sofre disso, né? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Jesus, ele trata do mal que nós lidamos hoje na humanidade. Alguém saberia que mal é esse? Ansiedade. Ansiedade, né? Às vezes a gente relaciona a ansiedade como um mal ou uma patologia do momento presente. É? Não. Existiu na humanidade desde todo sempre. Né? Na mitologia grega tem o deus Pan, que trata também sobre medo. O próprio nome Pan vem de pânico. E dos quadros de ansiedade que lá eram tratados. Então, a ansiedade existiu conosco desde todo tempo, todo sempre da nossa existência. E ela fala justamente de como nós lidamos com o tempo. Quem lida com o tempo da maneira relativa, da qual é apresentado por Kardec e por Galileu Galilei, não sofre de ansiedade. Ou terá aquela ansiedade que seria, dentro da psicologia, dada como natural, né? Aquela expectativa que temos. Não é essa da qual nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando da patológica, aquela que, como Robson falou lá, né, como é que isso vai repercutir no meu corpo físico, batimentos cardíacos acelerados, não consigo dormir, fico imóvel diante das ações que necessito fazer e várias outras que nós vamos conhecer. Então Jesus já nos ensinava, né, não nos inquietemos pelo dia de amanhã, porque o ansioso vive aonde? No futuro. Só no futuro? No passado. Quando a gente estuda a ansiedade, a gente vai ver que a maior parte dos quadros de ansiedade são dirigidos pelo nosso relacionamento com o passado, pelo medo desse passado se repetir e a padronização desse passado. Então está mais às vezes relacionado ao passado, não se repetindo no futuro, do que as cogitações e análises ou goals que nós colocamos para o nosso futuro.
E Hamed, na obra As Dores da Alma, trata um pouco sobre a ansiedade. Ele vai nos dizer que não tentes mudar a sequência dos fatos. Isso me lembra do Eclesiastes, né? Capítulo 3. Tem tempo de chorar, tem tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Vários aspectos onde já no Velho Testamento a gente vê como lidávamos com o tempo e como somos convidados a lidar com isso. Existem etapas regidas pelos ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual do desenvolvimento de cada um. Porque muitas das vezes queremos pular fase. Né? Eu não sei quem já sofreu de ansiedade, mas a pior coisa que você tem que dizer a uma pessoa que sofre de ansiedade, eu posso falar por experiência própria, para não ficar ansioso. Porque você fica ansioso para não ficar ansioso. E ali vira uma bola de neve, verdade? Então, na realidade, é um desafio terapêutico para nós estar lidando de uma maneira amorosa com a ansiedade. E percebendo que cada fase da nossa vida é uma etapa da qual adiciona algo para nós. Geralmente a gente quer pular essa etapa porque ela pode trazer alguma ressonância com a dor. Como nós vimos com Leon Denis, não busquemos a dor, mas tentemos fazer dela uma amiga, uma aliada, na qual eu possa estar escutando o recado que ela quer me dar. O que será que eu posso estar aprendendo com essa experiência dolorosa? Porque geralmente as experiências de dor vão estar nos auxiliando a nos sensibilizarmos mais. Isso auxilia na fraternidade, isso auxilia no relacionamento, na empatia, vários aspectos que às vezes nós estamos um pouco deficitários. Então é importante para nós entendermos que as fases da evolução que antecedem uma outra são necessárias para o nosso crescimento. Portanto, tudo está equilibrando harmonicamente pelas normas do poder divino. É mais fácil a gente dizer isso, na experiência é um desafio, na realidade, estar vivendo isso. Outro aspecto da gente lidar com o tempo seria a questão de envelhecermos. Né? Antes de mudarmos para isso, quando nós falamos da ansiedade, as terapêuticas que envolvem ansiedade auxiliam a pessoa a viver aonde? No presente. Né? Só que às vezes a gente confunde um pouco o que é viver no presente. Não sabemos o que é viver no presente. Podemos pensar que viver no presente é ter completo desprezo pela nossa imortalidade. Né? Eu não vou me preocupar, por exemplo, como é que será, não vou fazer planos para a minha próxima encarnação, não vou fazer planos para como eu estarei no mundo espiritual, o que eu gostaria de aprender, as pessoas que eu gostaria de reencontrar, vou deixar isso para lá porque eu quero viver no presente. Na realidade não é isso. Quando a proposta, tanto pelo Espiritismo, mas pelas várias escolas terapêuticas que lidam com a ansiedade, o viver no presente, se fôssemos trazer principalmente para o Espiritismo, seria na realidade presente perceber como eu estou me notando. Porque a doutrina espírita nos ensina que nós somos o quê? Espíritos imortais. Se eu sou espírito imortal e temo o meu futuro, na realidade eu não me sinto espírito imortal. Porque eu sei que eu tenho evolução, quadros a conquistar, experiências infinitas da qual eu caminharei. Então, na realidade, não estou me sentindo como espírito imortal. E se eu me culpo e sinto que o meu passado tem algo muito pesado em mim, eu também não me percebo como espírito imortal, que tenho, na realidade, e fui criada para evoluir e chegar ao ponto da perfeição relativa. Então, esse viver no presente tem mais afinidade com o fato de nos sentirmos espíritos imortais. É o que nós podemos tirar das experiências e aprender mais com isso. É o mais importante para nós, na realidade, é o que a doutrina espírita nos traz, né? É a ideia cultural de que nós somos espíritos imortais, transitando em várias experiências. Passando ali para outro quadro que nós temos dificuldade em relação ao tempo, que é envelhecer. E nós vemos isso na nossa própria sociedade. Às vezes queremos lutar contra o tempo. E o próprio Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que nós, eu vou dizer com as minhas palavras, intrinsecamente a criatura tem o desejo e a motivação de ir para o eterno. Só que às vezes a gente traduz isso meio de uma maneira distorcida aqui na Terra, porque o eterno seria não deixar o corpo físico envelhecer. Né? Nós criamos mecanismos para evitar que isso aconteça. Muitos de nós estamos às vezes nesses quadros, enquanto que a eternidade refere à alma, ao espírito, que em essência somos. Né? Cuidamos sim do nosso corpo físico, mas não é possível evitar também as etapas que a matéria terá por ter na sua essência a qualidade de ser transitória. E Vinícius, nessa mesma obra Seara do Mestre, nos diz que todas as mudanças que constatamos em nós e em torno de nós são produto da transformação da matéria, conforme nós já vimos.
esta realmente passa por constantes modificações. A mutabilidade é inerente à matéria e não ao tempo. Não é uma característica do tempo, é uma característica de ser transitória pela matéria. E ali nós podemos relativizar e pensar, por exemplo, como é que nós tratamos da velhice no nosso próprio planeta, né? Porque nós passamos por todas essas fases das quais nós notamos mudanças nos nossos corpos, né? Da infância, onde começa o crescimento dos órgãos, o desenvolvimento do corpo. Passamos pela adolescência, onde existem também mudanças corporais, hormonais, bastante evidentes. A idade adulta, e ali nós teremos a idade mais avançada, que seria a velhice. E às vezes nós lidamos com ela de uma maneira bastante, desprezamos, né? Ali está o mestre Yoda ensinando para nós que a velhice muitas das vezes traz o que para nós? Sabedoria. E nós desprezamos essa sabedoria, experiência de vida, né? Em alguns quadros, para muitos espíritos é desprezada, porque ainda vivemos numa sociedade capitalista. A nossa mente é utilitarista. Então eu percebo, eu atribuo a uma pessoa o valor que ela pode dar por aquilo que ela pode produzir. Enquanto que Jesus nos ensinou justamente o contrário, né? Ele olhava para nós não pensando na nossa capacidade de produção naquele momento presente, mas nos valorizando desde já, independente da nossa conquista espiritual, se eu fosse um criminoso ou se eu já fosse uma pessoa virtuosa. Ele olhou para cada um de nós e valorizou o ser simplesmente por ser um ser espiritual, filho de Deus, né? Independente da utilidade que eu possa atribuir a uma pessoa ou a um ser. E isso ainda é algo que nós estamos deixando a desejar em relação à valorização, por exemplo, da velhice na Terra. Ali nós trazemos uma passagem do professor Herculano Pires, também nessa obra. Quem tem interesse em estudar a mediunidade, essa obra, O Espírito e o Tempo, Herculano faz uma viagem histórica sobre a mediunidade, desde que ela iniciou na Terra, no Homem da Caverna. E ali chega aos momentos atuais, né, como ela se manifestou no mundo. E ele então nos diz que o homem no mundo é, portanto, um espírito em evolução. Bom ou mal, virtuoso ou criminoso, pecador ou santo, ele está agora e aqui para desenvolver-se, para realizar-se. E isso nos traz bastante reflexões acerca de como é que nós podemos estar fazendo isso, justamente buscando viver esse presente e sentirmos um espírito imortal. Tentando relativizar o tempo. Muitas das vezes podemos nos denegrir dizendo que estamos utilizando o tempo mal. E é importante fazermos essas análises a respeito de nós e como nós estamos lidando com essa medida transitória temporária. O importante é perceber se por acaso eu não fiz aquilo que eu idealizei, que eu me programei a fazer. Aqui no presente eu posso estar reprogramando essa ideia do tempo que já passou, que na realidade é uma medida ilusória da qual eu criei. Então, quais são os mecanismos que eu posso estar fazendo desde já para estar relativizando esse tempo e no momento presente estar idealizando novamente? Olhar para o passado é muito importante para nós, para fazermos análises, como o próprio nos diz a Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Se eu analisar o meu dia e o momento presente, não é contando as horas e os minutos do que eu estou fazendo naquelas horas e os minutos, porque não é a quantidade do que eu faço, é a qualidade daquilo que eu vou adquirir através das experiências que eu exponho, as experiências que eu entro em contato. Então ali nós também relativizamos o aqui e agora. Muitas filosofias no momento presente trazem isso, né? Eu esqueci o nome do autor que escreveu aquela obra que fala o poder do agora, né? O poder do agora? Isso mesmo. Nós vamos ver que, por mais que não seja um livro espírita, mais esotérico, também traz conceitos, por exemplo, de como é que nós poderíamos estar adotando muitos deles na nossa vida presente para acalmar um pouco a nossa ansiedade, que é algo bastante desafiador na humanidade no presente pelas demandas, porque eu posso estar relacionando e associando o tempo a expectativas que eu estabeleço ou expectativas que eu tenho dos outros ou que os outros possam ter de mim. Então eu programo a minha vida, o meu relacionamento com o tempo para que eu possa agradar os outros, para que eu possa me moldar e me sentir aceita no meio onde eu estou, e desprezando a minha qualidade de ser espírito imortal. Está adquirindo a experiência, o desenvolvimento do meu pensamento, a capacidade de raciocinar, de questionar, de filosofar, não só sobre a vida em geral, mas sobre o meu porquê de eu estar aqui na Terra, que é o que a doutrina espírita nos traz bastante.
Então, esses aspectos do viver o aqui e agora vão nos estar auxiliando justamente a isso. Quais são as crenças que eu trago em relação aos relacionamentos que eu cultivo agora? Como é que eu posso estar buscando, trazendo esse foco de me sentir espírito imortal? Libertando-me das culpas, quer dizer, me libertando do poder que o meu passado tem na minha vida no presente. Porque o problema não é o que nós fizemos no passado, é o que nós, no presente, ainda trazemos e atribuímos ao nosso passado, muitas das vezes desconhecido por nós. Então, ter a capacidade de nos auto-perdoar por quaisquer eventuais experiências que nós tivemos no passado, vão estar nos auxiliando, como diz aqui Herculano Pires, né? Sejamos nós virtuosos ou criminosos, pecadores ou santos, porque nós também temos uma visão bastante maniqueísta da vida ainda, né? Maniqueísta, bem e mal. E esquecemos os 50 tons que existem, muito mais tons que existem entre um e outro. Porque isso nos dificulta. Se eu analiso e projeto a vida entre o bem e o mal, eu vou perceber que em mim existem ambos, né? Tanto bem quanto mal. Então eu posso querer projetar o bem para os outros, para que os outros me vejam como um ser de bem. E me sentir altamente culpada por perceber o mal que já existe em mim também. Então, outro aspecto que a doutrina espírita nos traz, através do autoconhecimento, é perceber que ambas instâncias existem em nós. E nos acolhermos ao perceber o mal e também o bem, as conquistas que nós já trazemos. Nos motivando para expandi-las, para perceber que tem muitas outras que nós podemos estar conquistando também. Então, esse é outro aspecto que nos auxilia um pouco com a ansiedade de expectativas, às vezes, irrealísticas que nós estamos colocando para superar as nossas dificuldades enquanto estamos encarnados na Terra. Vinícius nos diz sobre o valor do tempo, que nada significam, portanto, os anos que passam e os anos que desapontam nos calendários humanos. O importante na vida do espírito são as arrancadas para frente. São as etapas vencidas, o saber adquirido através da experiência e as virtudes conquistadas, tanto pela dor quanto pelo amor. Então, o valor que nós devemos dar, na realidade, menos ao tempo e mais na qualidade da qual nós estamos utilizando os anos que nós trazemos na Terra, né? Pensando e lembrando que eles são uma contagem bastante relativa. Sobre passado e futuro, a gente tocou um pouco sobre isso, mas Vinícius também nos diz que o passado é somente a lembrança de condições inferiores ali se remetindo a primitivos, né? Condições primitivas por onde nós já transitamos. De outra sorte, o futuro não é mais do que a esperança que nós nutrimos de alcançar um estado melhor. O presente eterno, eis a realidade. Então, na realidade, o presente estará sempre presente conosco. As nossas ligações com o passado e futuro são meramente mentais e emocionais, né? Porque, de fato, a experiência já se passou. E lembrando que, às vezes, nós fazemos análises emocionais bastante subjetivas em relação às experiências do passado, que, às vezes, são bem distantes da realidade de como isso ocorreu também, né? Então, vamos ter isso em mente. E vamos encerrar, então, com a mensagem que Emmanuel nos traz. É uma mensagem bonita, né? Busquemos a eternidade, está no livro Fonte Viva. E nós vamos aprender com ele ali que o espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Então, como nós percebemos que o tempo nada mais é do que a nossa medida de perceber as modificações que ocorrem externamente, nós vamos perceber com Emmanuel que essas mudanças externas, elas têm um impacto de nos despertar justamente para a nossa realidade interna. Seja pela dor, seja pelo prazer, como disse Leon Denis, todas essas experiências nos remetem a olhar para dentro. Às vezes não olhamos, né? Às vezes projetamos para fora, para o outro, mas comecemos então a proposta de perceber quais as mudanças no tempo que estão na realidade me impactuando. E por que às vezes eu sinto dor, por que sinto saudade, por que sinto mal em relação, ou por que trago ansiedade em relação a algo que eu planejo ou que eu almejo para o meu futuro. E pode ser que elas estejam relacionadas ao fato de eu não me perceber ou me sentir como um ser imortal, como um espírito, criação divina. Então é esse o convite que a filosofia espírita nos traz em relação ao tempo, que para todos nós é eterno.